Olá, gente, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam vendo esse vídeo bom de dia, né, de manhã, né, porque aí eu não perco meu bom dia. Mas se tiverem outros horários aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que seja. Pois bem, a gente vai começar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Como vocês sabem, eu já falei várias vezes, o contexto de Segunda Guerra Mundial está intimamente ligado com o contexto da Primeira. Se vocês entenderam a Primeira Guerra Mundial, vai ficar muito mais fácil vocês entenderem por que a Segunda aconteceu, né? Aline, se aconteceu a primeira, obviamente a segunda ia vir depois, né? Não necessariamente, né, gente? Mas assim, quem entendeu lá as questões do Tratado de Versalhes e todos os artigos extremamente, como eu posso dizer, eu esqueci a palavra nesse momento para variar, né? Mas os artigos extremamente prejudiciais para a Alemanha nesse período, que acabou sendo a única culpada, né, pelos acontecimentos da guerra, obviamente porque temos aí a mãozinha da Inglaterra nesse meio como principal rival, né? Obviamente ela ia jogar a culpa toda na Alemanha e assim evitar que a sua rival conseguisse ou continuasse a crescer economicamente falando, né? Mas nós temos aí também um contexto bastante interessante depois de 1929. Como vocês sabem, depois de 1929 o mundo entra numa crise econômica colossal por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Os Estados Unidos tinha dado muito dinheiro para os países financiado, emprestado muito dinheiro aos países europeus para que eles se reerguessem, mas no momento em que eles começam a se reerguer, nós temos aí a quebra da Bolsa e principalmente na Itália e na Alemanha, nós vamos ter uma crise financeira muito grande, né? Um contexto de crise, gente, vide atualidade, vocês veem isso aí até bastante exemplificativo, né, na atualidade. Contextos de crise, seja ela econômica, institucional, política ou de aba 4, dão uma possibilidade para certos discursos conseguirem ter um pouco mais de prevalência, né? O que nós vamos ter aí na Itália e na Alemanha dos anos 20 e 30, países destruídos, países com crises econômicas, muito desemprego, a economia indo de mal a pior e isso deu margem para que discursos totalitários tivessem uma maior oportunidade de alcançar mais as pessoas, né? As pessoas estavam desesperançosas, então toda e qualquer criatura que chegasse falando o que as pessoas queriam ouvir, realmente teriam apoiadores, né? É o que a gente vê aí nos anos 20 e 30. É claro que o problema não se resume só a isso, né, gente? Tem muito mais coisa aí, mas a gente tem pouco tempo e não dá para fazer essa análise tão ampla de tudo que vai dar origem ao totalitarismo dos anos 20 e 30. A gente tem aí o fascismo na Itália e o nazismo, que é um tipo de fascismo, né? Eu falei isso para vocês na videoconferência de quinta-feira. O fascismo surge como um ideal, né? Surge como uma linha a ser seguida e o nazismo pegando carona nisso também surge ali na Alemanha, né? No fascismo nós temos algumas características interessantes, mas a principal delas, eu acho que deve ser, eu acho para mim, né? É uma das principais, é o forte sentimento nacionalista. E o nacionalismo acaba sendo base para todas as outras ideias que são vinculadas ao totalitarismo, ao fascismo, ao nazismo desse período, né? Como eu disse, né? Eu falo fascismo e nazismo, gente, é porque o nazismo tem algumas características diferentes, mas não deixa de ser um fascismo, certo? Eu vou falar separadamente porque foram dois locais diferentes. Eu tô falando de dois locais diferentes, mas estão aí, ali, são primos quase irmãos, né? Primos que criados juntos. O fascismo tem esse nacionalismo e eu acho que todas as outras características, né? Assim, eu acho não. É porque o achismo na história não dá muito certo, né? Mas todas as outras características estão diretamente ligadas ao nacionalismo. Porque, por exemplo, você tem uma xenofobia. Xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro, né? Isso está ligado ao nacionalismo. Você tem o militarismo, a criação de exércitos nacionais, tá ligado?
ao nacionalismo, né? Você tem um maior controle sobre aspectos da economia, da política, da sociedade. Isso também está vinculado ao nacionalismo, porque você trabalha com a ideia de nação, né? Da nação forte, com um líder forte e que influencia todas as áreas existentes nessa sociedade. A diferença do nazismo para o fascismo, assim, de forma bem, gente, de forma bem ampla, sem muitas especificidades por causa do tempo, é a ideia de que no nazismo nós vamos ter aí um dos pilares principais, o racismo e o antissemitismo, certo? Você tem aí a ideia de uma raça ariana, de uma raça pura. E temos discussões acerca dessa ideia de raça ariana, né? Porque os arianos são uma população indo-europeia que surgiu ali nos limites da Europa com o Oriente, com a Índia mais precisamente. Foram povos que povoaram a Índia. E outras localizações, né? Se vocês pegarem um livro de 6º ano, vocês vão ver ali povos arianos no assunto Índia Antiga. Só que os povos arianos que os alemães pensavam eram povos de uma raça pura, né? Então o alemão puro, o alemão descendente do saxão. Então tem um retorno ali à Idade Média, um retorno ali à Antiguidade muito forte nessa ideia do homem alemão perfeito e puro, do ariano, né? Mas, pois bem, né? A gente vai ter como base isso daí, né? Enquanto no fascismo, ali na Itália, você vai ter as ideias mais gerais, no nazismo, na Alemanha, a gente vai ter essas especificidades que acabam sendo o pilar principal do ideal dentro da Alemanha. E é justamente com base nisso que nós vamos ter o crescimento e o fortalecimento de Hitler por lá, né? Assim como Mussolini, Hitler foi um jovem que participou do Partido Nazista, né, que integrou o Partido Nazista logo com o fim da Primeira Guerra Mundial. A criatura não morreu na guerra, infelizmente, mas sobreviveu à guerra e integrou lá o Partido Nazista, né? Existem diversas histórias acerca de Hitler, né? Mas um artista falido que acabou vendo na política a oportunidade, né? Tinha uma oratória muito boa e era bem tutelado por pelos integrantes do Partido Nazista, né? Como ele tinha oratória, os outros tinham a inteligência, a estratégia, que seja. Então ele se juntou às pessoas certas para conseguir subir ao poder, né? Assim como Mussolini também foi eleito, depois de um forte apoio popular, ele foi eleito como primeiro-ministro e a partir dessa nomeação como primeiro-ministro é que estabelece um poder totalitário, né? Enquanto no fascismo ali com Mussolini a gente vai ver o início nos anos 20 ainda, o nazismo ele se fortalece ali já nos anos 30. Certo? Em 1933, mais ou menos, quando ele vai dar o golpe, vai virar o Führer, né? O mandatário geral da Alemanha, com base no Partido Nazista. Ambos vão perseguir inimigos políticos e no caso de Hitler ainda nós vamos ter aí uma forte... Não só de Hitler não, gente, Mussolini também. Nós vamos ver uma forte propaganda para a figura do líder, tanto Hitler como Mussolini, mas Hitler ainda vai fazer isso de forma mais avançada. Ele vai usar o cinema, ele vai usar a propaganda, a arte. Existem diversos documentários que falam sobre como ele inverteu todos os saberes para que ele pudesse se perpetuar no poder, que os alemães, e olha que isso é um trabalho de muitos anos, viu, gente? Para que os alemães o aceitassem como líder, né? Mas como eu falei, no momento de desesperança, qualquer discurso que agrade a população, que traga a esperança de uma transformação na sociedade é aceito. Então esse é o caso da Alemanha e da Itália. Pois bem, é nesse ínterim que nós temos aí o início da Primeira Guerra Mundial. Para entender a Primeira Guerra Mundial, nós temos que entender o ideal de espaço vital,
né? O espaço vital, segundo os pensadores nazistas, é aquele espaço onde você poderia exercer a cultura germânica, locais onde existiam diversos alemães e por causa disso eram considerados espaços vitais para a cultura alemã, né? Começando com a Áustria, depois a Alemanha começa a expandir seu território. O expansionismo também é uma característica do fascismo, né? E ambos, tanto Itália como a Alemanha, vão se aproveitar disso. E nós temos aí, finalmente, em 1939, a invasão da Polônia, né? E é justamente aí que nós vamos ter o estopim da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia. Mas o expansionismo alemão, entre 33 e 38, gente, ele foi muito forte. E o problema estava no fato de que os países que tinham integrado anteriormente a chamada Tríplice Entente, eles fecharam os olhos, principalmente a Inglaterra, né? Na ideia de não ter um novo conflito, nós vamos ter aí a chamada política de apaziguamento. Então, o primeiro-ministro inglês, né, Chamberlain, Neville Chamberlain, não é o Neville do Harry Potter, é o Neville Chamberlain, esse daí, eu não vou falar esse nome de novo não, mas o Chamberlain, pronto, o Chamberlain. O Chamberlain, ele vai evitar o máximo possível o início de uma nova guerra e apesar dos franceses já perceberem, já sentirem o cheiro de que aquilo ia dar mal, que ia dar ruim, os ingleses tentaram o máximo possível segurar. Então o espaço vital acabou de certa forma sendo aceito no primeiro momento, né, para evitar a explosão do novo conflito. Lembre-se, tinha pouco tempo que eles tinham tido um conflito que tinha matado muita gente. Tinha matado muita gente, deixado muita gente ferida, a Europa tinha ficado destruída, então a última coisa, pelo menos para os ingleses, que eles queriam era um novo conflito. Na verdade, todos os países envolvidos, a última coisa que eles queriam é um conflito, mas os franceses já tinham uma leve impressão de que o negócio ia dar errado, né? Tanto que depois eles até foram invadidos também, e nós vemos ali no sul da França chamada República de Vichy, que foi uma república nazista no meio da França da Segunda Guerra Mundial, né? Mas é isso, gente. A gente vai ter também uma política de alianças, principalmente por parte da Alemanha. A Alemanha, desrespeitando todos os artigos do Tratado de Versalhes, estabelece ali uma política de industrialização, uma industrialização armamentista, a criação de um exército, a chamada política da manteiga e se eu não me engano, da manteiga e do rifle, uma coisa assim, que era a produção de alimentos e o fortalecimento da indústria armamentista. Isso vai ser amplamente eu esqueci a palavra agora. Vai ser amplamente apoiado por Hitler, né? E a gente vai ver sim um crescimento econômico na Alemanha, mas um crescimento econômico às custas de muito trabalho escravo, porque aquele sentimento antissemita vai proporcionar a criação dos chamados campos de trabalho, onde os judeus eram jogados, não só os judeus, né, os judeus, homossexuais, ciganos, eslavos, comunistas, todos aqueles que fossem considerados inimigos do governo de Hitler. E a gente vai ter sim um crescimento econômico. Acho que por isso que o nazismo angariou um apoio tão forte na Alemanha, porque foi um período, queira ou não queira, por mais que a gente não queira assumir isso, mas para a Alemanha foi um período de crescimento econômico. Claro que isso depois vai vir com com outros problemas econômicos, né? Mas naquele momento, para quem estava vivendo em crise, aquilo era o que eles tinham e era muito bom para eles, né? Então a gente não é o que se discutir sobre a aceitação dos alemães a essa ideologia, porque eles sentiram na pele a penúria, a miséria, a morte, então para eles aquilo era... Então, por mais que alguns poderiam até alegar que não sabiam o que acontecia na Alemanha nazista, mas ainda aqueles que sabiam achavam que isso era só apenas um efeito colateral e que antes o crescimento econômico
do que a miséria dos períodos anteriores, né? Mas vamos voltar para a guerra, né? Em 1939, então, a gente tem as políticas de aliança já tinham começado na Alemanha, então a gente tem o eixo Tóquio, Berlim e Roma. Nós vamos ter também alguns acordos bilaterais, o mais famoso dele é o Molotov-Ribbentrop, entre Stalin e Hitler, né, um pacto de não agressão, que depois a gente sabe que com a Operação Barbarossa isso não se configura, né? A Alemanha decide invadir a União Soviética e o pacto acaba sendo quebrado, mas isso são momentos posteriores da guerra, né? Mas nós temos aí o início da Primeira Guerra Mundial com a invasão da Polônia e nós vamos falar sobre a guerra em si, gente, na videoconferência, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, um beijo para vocês, um abraço e até quinta-feira.